Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Estou um pouco atrasado porque esse vídeo está saindo na metade de novembro, mas antes tarde do que nunca. E assim, gente, outubro foi um mês muito difícil pra mim em relação às leituras. Muito difícil. Vocês vão perceber que eu li muita coisa que me desagradou, que eu torci o nariz, que foram experiências bem difíceis de ser engolidas, sabe? Tem uma enxurrada de 2 estrelas e meia, então hoje peguem a pipoca porque eu vou falar muito mal de livros. Não costumo falar tanto mal, né? Mas parece que todos os livros ruins desse ano caíram para o mês de outubro. Daí eu fiquei até me perguntando também se terror é o meu gênero. Porque nos últimos tempos eu tava me descobrindo um amante do gênero do terror, do horror, do suspense e tal. Eu li muita coisa boa ultimamente. Só que aí, agora, outubro, por conta do Halloween, eu me propus a ler muitos e muitos livros de terror. E dessa vez não funcionou quase nenhum. Pouquíssimos, vocês vão ver que funcionaram pra mim. Daí eu comecei a me perguntar, será mesmo que é um gênero pra mim? Ou será que realmente foram os títulos que eu escolhi que não funcionaram? Mas, antes de falar mal, eu preciso começar com a minha última leitura do mês, que na verdade eu até dei uma roubadinha, porque eu terminei em novembro ainda, mas eu comecei lá em outubro, eu comecei inclusive durante a minha viagem pra Punta Cana, que tem vlog aqui no canal, vão lá assistir, que é Uma Estrela para Chamar de Minha, do Thiago Olli, e provavelmente junto com o último livro que eu vou falar nesse vídeo, é a minha leitura preferida do mês, porque foi, assim, uma surpresa tão positiva, tão boa. E assim, não é nem porque é publi, tá? É porque é muito bom mesmo. O Thiago, eu já acompanhava o trabalho do Thiago nas redes sociais, ele veio falar comigo e eu fiquei muito feliz porque eu já tinha até esse livro no Kindle. Se eu não me engano, eu peguei no Exploda Seu Kindle. Eu sei que eu peguei recentemente, porque eu adoro a capa e eu adoro a sinopse. Eu realmente me interesso muito porque tem muito do mundinho Hollywood, um romance aquiliano. Então, quando ele veio falar comigo, eu fiquei bastante feliz. E é o romance de estreia. E eu já posso falar que ele estreou nesse mundinho da escrita com tudo, meus amores. Porque aqui, se você gosta de um romance bem meloso, misturado aí com os bastidores de Hollywood, um suspense que vai te tirar dos seus eixos, esse é o livro perfeito pra você. Porque tem tudo isso e mais um pouco. É um livro grande, tem mais de 500 páginas, mas você nem vê o tempo passar, porque eu tava tão imerso e tão engajado, curioso pra saber do desfecho, que eu li assim, ó. Eu só não consegui ler mais rápido porque a minha vida foi um caos em outubro, né? Teve viagem, teve muito trabalho. Então, só por isso, porque eu ficava pensando nessa história enquanto eu tava fazendo outras coisas, só imaginando assim, cara, eu quero muito continuar, eu preciso de um tempo livre, mas eu não tenho esse tempo livre. Então foi difícil pra mim resistir, mas, cara, é um livro que vale muito a pena. Do que se trata? Aqui a gente vai acompanhar o Theo, que é o nosso protagonista, que ele é o queridinho dos Estados Unidos. Ele é tipo assim, a Taylor Swift versão cinema. É como se ele fosse a Zendaya hoje em dia, a última Chalamet, alguma coisa assim. Só que num nível, eu acho que é ainda maior, porque ele realmente é o top dos top atores contemporâneos dos Estados Unidos. E ele tá no auge da carreira, ele acabou de lançar um filme, que Ainda Estou Aqui, e foi muita coincidência, inclusive, de estar saindo um filme agora, de muito sucesso, com o mesmo nome, né, Ainda Estou Aqui. Mas enfim, voltando pra sinopse, ele acabou de lançar esse filme, e ele tá cotado pra ganhar melhor ator no Oscar, no Globo de Ouro, enfim, todas as premiações possíveis. Só que tudo é meio que arruinado, digamos assim, quando ele recebe em casa uma ameaça de um stalker que fala que vai acabar com a vida dele, que ele não perde por esperar. E ele fica completamente aterrorizado, porque assim, como ele é muito famoso, óbvio que ele sempre teve muitos seguranças ali ao redor, inclusive os pais dele, que são 2 homens muito incríveis,
também tem seguranças, porque eles também são famosos, eles eram atores muito renomados também. Eles ficam em choque porque, no meio de tanta segurança, como que isso pode acontecer dentro da própria casa? E eles têm um segurança específico, que é o guarda-costas, assim, da família, que acompanha eles desde o início de tudo, desde o início da fama, que é o Sr. Smith. E ele tem um filho que também é guarda-costas da família real, lá da Inglaterra, e ele pensa, se tudo isso aconteceu, é preciso reforçar a segurança pessoal. Então, eu vou chamar o meu filho para vocês contratarem, e porque eu sei que ele é o melhor no que faz. Daí a família aceita, porque já conhece, né, o Archibald, que é o nome desse guarda-costas, porque como ele é filho do segurança, ele é uma pessoa que tá em contato ali com a família desde criança, desde muito pequeno. E aí o Art vai ser convidado, ele vai aceitar, só que no meio disso tudo, tem uma rixa muito grande entre o Art e entre o Theo. E é uma coisa, assim, de um passado muito longínquo. Porque eles se conhecem desde criança, porque o Art, ele costumava ir pra casa da família do patrão do pai, né, dos patrões do pai, desde muito cedo, então ele tinha ali uma relação com o Theo, só que sempre foi de muitas faíscas, e nem faíscas boas, era de muitas rixas, de muitas olhadas, assim, de olhares meio tortos, sabe? Eles tinham uma rivalidade entre si. Até que, quando eles eram já um pouco maiorzinhos, assim, na adolescência, numa viagem pro Brasil, inclusive, eles tiveram a separação completa entre os dois. Porque algo aconteceu, e aí eu não vou nem falar o que aconteceu porque é spoiler, mas algo aconteceu entre os dois, e eles nunca mais se falaram, e eles nutriram durante todos esses anos uma rivalidade, um ódio, uma raiva muito grande entre os dois. E agora o destino os coloca juntos novamente pro Art ser o guarda-costas pessoal do Theo. E é óbvio que a gente vai ter um enemies to lovers aí, a gente vai ver que a tensão entre os dois é gigantesca e a gente vai ficar muito, muito, muito intrigado para entender o que aconteceu nessa viagem ao Brasil para que tudo isso tenha se desenrolado, para que tenha gerado tanta mágoa entre os dois. E é uma aventura acompanhar o desenvolvimento do romance entre os dois. Porque a gente já sabe que vai dar alguma coisa, mas até chegar nisso é uma aventura deliciosa. Então, se você gosta de Enemies to Lovers, é perfeito. Perfeito, perfeito. E quando acontece, gente, acontece até rápido, assim, a gente vai acompanhar nessas 500 páginas, eu acho que 400 e poucas páginas, é do puro romance. E é uma coisa tão melosa, e eu tava precisando nesse mês, porque toda vez que eu terminava de ler um livro e eu não gostava, eu só tava pensando, gente, eu preciso voltar pra minha zona de conforto, eu preciso ler dois boiolinhas se amando, e era exatamente isso que eu tinha nessa história aqui, porque era um romance tão, tão, tão meloso, tão água com açúcar, que é o que eu amo, eles fazendo juras de amor e o universo acontecendo para que tivesse muito drama nesse romance. Eu amo esse tipo de livro e é exatamente isso que o autor nos entrega aqui. Só que no meio disso tudo, tem o suspense, o mistério de que tem alguém tentando ferir, tem alguém tentando assassinar o Theo. E a cada página, a tensão só vai escalonando, só vai crescendo cada vez mais, porque vai agravando o nível de ameaça que o Theo recebe, mesmo com o guarda-costas. E a gente começa a desconfiar de absolutamente todo mundo e vai começando a pegar todas as peças do quebra-cabeça e ficando louco pra tentar montá-lo de alguma forma. E eu achei que essa parte do mistério também foi incrível, porque eu não imaginava, pra mim foi um plot twist imenso, assim, no final. E quando eu cheguei no final, eu até pensei, cara, ele deu pistas. Os sinais estavam ali, só que eu não peguei. Então, assim, é muito divertido essa jornada de você chegar até o final e entender quem que tá por trás disso tudo, como que isso aconteceu, quais foram os motivos.
Enfim, pra mim, eu até falei nos stories enquanto eu tava lendo, esse livro ele traz um misto de Taylor Jenkins Reid com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, com Vermelho, Branco e Sangue Azul, porque como os dois vão ter uma relação ali muito midiática, eu lembrei muito de Vermelho, Branco e Sangue Azul, principalmente quando eles vão pra Londres e tem todo um aparato policial de segurança ali pra não vazar as informações, né, do romance, e também porque a gente acompanha muito dos bastidores de Hollywood, muito mesmo. E eu adorei isso, eu me senti acompanhando Evelyn Hugo mais uma vez, só que de uma forma mais contemporânea, né, que são os bastidores de hoje em dia. Então, assim, foi um livro que me divertiu pra caramba, eu acabei dando 4 estrelas e meia, e eu recomendo demais pra vocês. Se vocês gostam de um bom romance aqueliano, esse é o livro pra vocês. Eu também peguei pra ouvir o audiobook de Ainda Te Vejo, da Aimee Oliveira, lá na plataforma da Esquilo. E essa é uma história super rapidinha de ser lida e super interessante também, super bonitinha, assim, tem uma mensagem por trás. E aqui a gente vai acompanhar a Beatriz, que acabou de perder a irmã dela, e a relação com a irmã era muito turbulenta. Até que a Beatriz, ela vai sair de casa e ela vai se afastar muito da família, né? Tanto do pai como da irmã. Ela acabou perdendo a mãe já faz um tempo, então tem também esse drama aí na história. E aí, quando ela perde a irmã, ela se vê muito arrependida de N coisas, assim, por conta dessa relação que ela tinha meio de gato e rato. E agora ela se vê só ela e o pai. E o pai dela também tá muito mal com a perda da filha, né? Da filha mais nova. E aí, quando ela volta pra casa, então, do pai, pra ajudá-lo ali a fazer algumas coisas, ela encontra o espírito da irmã no quarto dela. E ela fica completamente atônita, sem entender o que tá acontecendo, sem reação nenhuma. Só que a irmã morta, ela não se toca de que ela morreu. E então vai ser um baque pra ela também entender como que ela morreu, por que ela morreu, e a gente vai acompanhar então essa conversa entre as duas irmãs para se entenderem, para fazer uma entender o lado da outra e sair dali um amadurecimento entre as duas. E é uma história, como eu falei, que tem toda uma mensagem por trás, assim, sobre as relações familiares, sobre as relações consigo mesmo. Então, eu acho que é um livro super interessante, bem rapidinho de ser lido. Não mudou a minha vida, mas foi super legal de ler, de ouvir no caso, né? Então, por isso, eu acabei dando 3 estrelas. Depois eu li Visão Noturna, do Franklin Teixeira, e esse eu fui com muita expectativa e eu quebrei muito a minha cara, porque foi um livro que não entregou 1/3 do que eu tava esperando. Porque aqui a gente vai acompanhar o Theo e o Yuri, que são melhores amigos, e eles têm um canal no YouTube, se eu não me engano, não sei que é na internet, que eles criam conteúdo sobre eventos misteriosos. Pode ser tanto aparições de fantasmas, uma coisa mais folclórica, digamos assim, de lendas e tal, como também de, sei lá, serial killer, essas coisas assim, mais da vida real, né? E aí eles decidem que o próximo passo pro canal deles é fazer uma viagem pra Serra Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, numa cidadezinha ali da Serra, pra investigar algumas coisas, porque eles têm um colega de internet que fala, olha, tá acontecendo umas coisas estranhas aqui na cidade. Inclusive, o próprio namorado desse menino tá desaparecido. Tem uma história ali bem misteriosa com o pai desse garoto também. Daí eles pensam, tá, eu acho que esse é real, o próximo passo que a gente deve dar pro canal. Eles vão pra lá e eles vão começar a tentar descobrir o que tem por trás dessa cidadezinha. Dessas histórias de desaparecimento. Começa a acontecer umas coisas bem estranhas de gente morrendo, de livros misteriosos, então vai envolver também uma questão ali de igreja. E no meio disso tudo, né, desse trabalho entre os dois, a gente vai descobrir que eles também têm uma relação muito próxima e que o Theo até alimenta, até queria que fosse mais próximo ainda, porque o Theo é apaixonado pelo Yuri, eles já se pegaram, só que o Yuri é uma pessoa muito desapegada, então o Theo sente muito medo de se machucar ainda mais se ele tentar investir em algo mais sério com o Yuri. E aí eles vivem nessa coisa de eu não sei o que temos, mas temos alguma coisa além da amizade. E a história vai se desenrolar a partir daí, tanto nesse mistério ao redor da cidade, como também nessa relação entre os dois meio
confusa. Eu achei muito ruim, eu achei muito tóxica, na verdade, e não tem nenhum momento em que eles conversem seriamente sobre isso, porque até no finalzinho do livro acontece uma conversa um pouco mais densa, um pouco mais profunda sobre os sentimentos que um sente pelo outro, só que é num contexto tão ruim, tão não propício para essa conversa, e também as conclusões que eles chegam é tão fraca que eu fiquei assim, cara, isso podia ter sido tão melhor trabalhado, mesmo que eles não ficassem juntos, mas tipo, a justificativa, o desenvolvimento podia ter sido tão melhor feito. Eu não conseguia torcer pros dois, eu na verdade queria simplesmente fechar o livro e dar na cara dos dois, porque eles se machucam demais. O Yuri pra mim é um babaca, eu odiei o Yuri, e o Theo pra mim é um frouxo, sabe? Então eu não consegui sentir empatia por absolutamente nenhum deles. E todo o mistério eu achei que demorou muito pra acontecer, porque o livro nem é tão grande assim, mas, sei lá, eu senti que todas as peças foram pegas, né, foram encaixadas só muito quando chegou no final. E aí a gente ficava naquela de, descobri alguma coisa, mas descobri até certo ponto, porque o resto do enigma ainda estamos em aberto. E, sei lá, pra mim, ao invés de mover a história, só ficou cansativa. Porque eu já sabia que aquela pista ali não ia dar em muita coisa. Que as coisas só iam se resolver mesmo no final, sabe? E tem outros personagens também na história que eu não senti que serviu pra alguma coisa de fato. Não são personagens que estão ali pra fazer a história mover pra frente. É só pra encher linguiça pra mim, basicamente. E, na verdade, enquanto eu tô falando, enquanto eu tô pensando sobre essa história, eu vou até mudar a minha nota, porque eu tinha dado 3 estrelas, mas pensando sobre esse livro, eu acho que eu vou dar 2,5, porque por mais que tenha sido um livro, assim, ok, tiveram muito mais partes que eu não gostei do que eu gostei, sabe? E aí, com Visão Noturna, a gente abre as portas do inferno, porque daqui pra frente é só livro ruim. O próximo é Quando a Luz Se Apaga, que eu também ouvi em audiobook, do Gustavo Ávila. Eu já li um outro livro dele, que foi Sorriso da Hiena, que eu amei, mas esse definitivamente não funcionou pra mim. Aqui a gente vai acompanhar um detetive que é obcecado pelo trabalho. A gente vai entender que ele tem algum grau de autismo, só que o autor ele não se debruça muito sobre isso. Então eu fiquei até um pouco incomodado, assim, como que o personagem foi tratado e como ele era tratado até pelos outros policiais, porque ele é um detetive, né? Então como ele sempre era tratado, mas a gente não tinha meio que um background muito bem feito do personagem. Então aí eu já comecei não gostando. Mas enfim, a gente tem esse detetive viciado em trabalho, que ele é forçado a tirar férias, só que assim que ele tira férias, ele começa a descobrir um caso em que vários moradores de rua estão sendo desaparecidos. Só que como são moradores de rua, ninguém liga pra isso. Os policiais, eles não estão nem aí pra isso. Só que ele é muito politicamente correto, daí ele pensa, não, eu vou sozinho cuidar desse caso. E aí a gente vai acompanhar 500 mil personagens que, de alguma forma, tem a ver com a história, tem a ver com o desaparecimento desses moradores de rua. Então a gente vai ter o ponto de vista do vilão, né, de quem tá fazendo tudo isso, que a gente não sabe quem é. A gente tem o ponto de vista de alguns moradores de rua e a gente tem o ponto de vista de mais 500 pessoas que, a princípio, não fazem parte da história, mas que a gente pensa, pelo menos, essas pessoas com certeza vão ter alguma importância para a condução aí, né, da narrativa. Alguns têm, alguns outros eu realmente fiquei me perguntando por que a gente tá acompanhando ali alguns capítulos deles. Muito por conta disso que o livro não funcionou pra mim. Eu acho que tem muitos personagens, um excesso absurdo de personagens que só quebrava a história pra mim, porque enquanto eu tava envolvido com algum ali que era um pouco mais interessante a história, o capítulo quebrava e ia pra uma pessoa que nada tinha a ver a princípio e que pouco me importava, sabe? A rotina, ou o que tava fazendo. Então isso foi o ponto principal pra eu me desconectar completamente da história. O segundo é até uma consequência disso. É que eu acho que o autor, ele abre tantas arestas
tantas linhas de pensamento que no final foi meio ruim a forma como ele conectou tudo isso. Eu achei muito forçada, eu achei pouco plausível a justificativa da pessoa que estava comandando ali os desaparecimentos, como que teve toda a construção de personagem dessa pessoa também. Então eu não consegui comprar isso de jeito nenhum. Então foi um livro que eu comecei já muito desconectado, que demorou pra caramba, porque tem mais de 400 páginas, então era quase que um martírio, assim, pra eu continuar ouvindo, pra no final ser tão desapontante quanto todo o resto da história. Então por isso, eu acabei dando 2 estrelas, definitivamente não funcionou pra mim. E aí o próximo foi uma experiência muito parecida de Quando a Luz se Apaga, e eu vou falar de Serpentário, do Felipe Castilho, e essa foi uma decepção enorme, porque eu conheço o Felipe, inclusive foi um dos primeiros autores que eu conheci na vida, eu lembro que foi na Bienal de 2015, e eu tava com muita expectativa de ler Serpentário. Foi o primeiro livro que eu li no mês, inclusive, eu ouvi o audiobook, e eu me decepcionei horrores, porque esse livro, eu acho que foi assim, um dos piores livros que eu li esse ano, real. Aqui a gente vai acompanhar a Carol, que ela é praticamente a nossa protagonista, e ela tá revivendo, assim, ela tá lembrando de uma noite que aconteceu anos atrás, na virada de 99 para 2000, em que ela tava numa região praiana, assim, de São Paulo, com os amigos dela. Era ela e mais 3 amigos, 2 meninos e uma menina, e eles eram próximos e tudo mais. E nessa virada de ano, eles, enquanto crianças, adolescentes, né, pensam, e se a gente fosse pra Ilha das Cobras, que era uma ilha mais afastada ali de onde eles estavam passando as férias e tal. E é uma ilha que, além de ser uma ilha de serpentes, né, de cobras, como o próprio nome diz, tem todo um mistério que envolve a aura ali do local. E aí eles acham uma ótima ideia ir pra lá. E aconteceu uma coisa que a gente não sabe exatamente o que foi, mas aconteceu uma coisa muito grave nessa ilha, nessa noite em que os 4 estão ali, que assombra a Carol até os dias de hoje. E já passaram muitos anos, né? E ainda assim ela fica completamente apavorada quando ela lembra da Ilha das Cobras, tanto que ela tem pesadelo com cobras até atualmente. Daí ela pensa que também vai ser uma boa ideia ela voltar à Ilha das Cobras e ela chamar de volta esses amigos pra meio que refletirem e colocarem os pingos nos is, porque é um assunto que todo mundo tá ignorando. Depois de todos esses anos, eles até pararam de se falar, só que ela quer dar uma conclusão pra tudo isso. E a gente vai então acompanhar essa saga dela voltando pra região praiana, dela reencontrando esses amigos, e também os flashbacks do que aconteceu aquela noite, e não só do que aconteceu aquela noite, como do que aconteceu em noites de muito tempo atrás, da época lá da Segunda Guerra Mundial, que tem a ver com a Ilha das Cobras. E aí, qual foi o meu problema gigantesco com esse livro? É que também tem muitos personagens, tem muitos flashbacks, tem muitos pontos de vista e que eu achei tudo muito confuso. Só que o problema aqui é ainda maior, porque é o conceito que o Felipe resolveu colocar na história. Tem toda uma misticidade ali, toda uma lenda, um folclore, digamos assim, por trás das coisas que aconteceram tanto há décadas atrás, lá na Segunda Guerra, como nesse ano novo que os meninos foram pra lá, como nos dias atuais. Então tem uns capítulos muito desconexos, assim, no meio do livro, de umas coisas tipo de lenda urbana mesmo, que não é tão urbana assim, já que você passa no meio do mato, mas enfim, que me deixaram muito confusos e que não fizeram a progressão da história ficar muito complicada pra mim. E uma outra coisa que eu acho até que foi culpa do audiobook é que os capítulos eles são enormes. Então, dentro de cada capítulo, a gente tem vários pontos de vista que não são sinalizados, pelo menos no audiobook. Eu não sei como que é a edição física. Então, do nada, mudava a história, mudava a pessoa que estava contando, mudava o tempo em que a história estava acontecendo, mudava o local, e eu ficava, gente, o que tá acontecendo aqui? Nada fazia sentido pra mim, e quando começou a fazer sentido, eu achei tudo muito ruim,
tudo muito mal feito, mal explicado, forçado. O final eu achei uma pataquada sem tamanho. Então, assim, toda a experiência foi muito ruim. E o audiobook também teve problemas. Teve alguns capítulos que ele ficava repetindo, algumas coisas que ele cortava. Então, assim, tudo foi um grande caos da minha experiência com essa história. Então, por isso, eu acabei dando 2 estrelas. E pensando, eu acho até que eu fui muito bonzinho até de ter dado 2 estrelas, porque realmente eu não tirei nada de bom dessa história. E aí, a gente passa para os livros de terror que eu li lá na minha viagem, né? Que eu falei pra vocês que já tem vlog aqui no canal, então não quero ser bem breve. Mas a gente começa com o Pai Nosso, que foi uma história também que me decepcionou, porque, sei lá, eu fui com muita expectativa e eu achei tudo muito sem graça, tudo muito sem sal, sabe? E tinha muito potencial. Eu acho que essa história, gente, tinha tudo pra ser, assim, best-seller. Tem elementos da igreja misturado com escândalos da igreja e toda uma aura meio dark, meio suspense. E pra mim, entregou 1/3 do que poderia, sabe? Então, foi difícil a leitura, ainda que seja um livro curto, e que eu acabei dando 2,5 estrelas. Se você quer ver tudo o que eu achei, vão lá no vídeo que eu falo exatamente tintim por tintim. Também ouvi pra aquele vídeo o audiobook de Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. E esse aqui também foi uma pataquada sem tamanho, que, assim, até conversei com um amigo meu, Felipe Trigo, que falou que o filme é muito mais interessante, é muito melhor, mas o livro pra mim não funcionou. Eu achei tudo muito fraco. A motivação, inclusive, no final pra ter feito é muito fraco. O autor ainda quis empurrar um romance ali que nada tinha a ver. Então, os personagens são insuportáveis também. Então, eu comecei esse livro só querendo terminar, basicamente. Por isso eu dei 2 estrelas. Só que aí a gente encerra aqui a sessão de lavar roupa suja, porque essas últimas 3 histórias eu gostei pra caramba. E uma delas foi Antes que a Morte Morra, do meu amigo Vitor Marques. É um livro que eu já tinha lido na primeira versão, lá atrás. Então é um livro que, pra mim, já significava muito. Eu acho que tem um suspense ali muito bom, nessa vibe de vilarejo no meio da floresta amazônica, que a morte morreu e ninguém mais morre. E aí o protagonista, que é uma criança, uma adolescente ali, fica nessa vontade de entender por que a morte morreu, e a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, leiam. Tem um final alternativo que eu amei essa questão de você escolhe o final que você quer. Nossa, eu achei que foi uma jogada de mestre, assim, do Vitor. Então, leiam, dei 4,5 estrelas e eu super recomendo. Um outro que eu adorei também foi Bame Queen, do Cássio Cipriano, outro amigo meu. E esse foi uma surpresa, assim, muito positiva, porque até falei no vídeo anterior que eu nunca tinha lido uma história mais séria, digamos assim, do Cássio. Na verdade, o Cássio traz esses pontos mais sérios, ele sempre traz alguma questão relevante socialmente e tal nas histórias dele, pra gente refletir também, algum ponto de representatividade, mas eu acho que nesse caso aqui não teve as firulas de um romance fofinho. Não, aqui é isso, é esse tapa na cara, é essa coisa que vai fazer até tocar na ferida e pode te emocionar, e é isso, sabe? Então eu gostei pra caramba, acho que é uma história muito curta, podia ter até escrito mais, amigo, porque a gente ia gostar, mas que se propôs a entregar aquilo que o Cássio queria. Então, assim, pra mim foi ótimo. 4 estrelas e recomendadíssimo. E por fim, Menino de Ouro, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Essa foi a leitura de outubro do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. Inclusive, se você tem interesse em participar, vem ser um apoiador, o link tá sempre aí no box de descrição. E eu já tinha lido esse livro lá em 2021, e desde aquela época que me tocou, assim, de diversas formas. Inclusive, tem um vídeo resenha só pra esse livro aqui, um vídeo mais antigo, mas super deixo aqui de recomendação. E foi uma experiência incrível revisitar essa história, dessa vez com outras pessoas do clube, e ver outros pontos de vista sobre a narrativa, sobre os personagens, porque aqui a gente vai ter o Max, que é o nosso protagonista, e ele é uma pessoa intersexual que nunca entendeu muito bem qual é essa condição dele, né? Qual que é essa realidade dele, porque os pais meio que esconderam muitas informações sobre isso, e aí a partir de uma coisa muito grave que acontece com ele logo no início do livro, ele vai começar
a entender muito sobre a vida dele, sobre o passado, sobre os desafios que ele tem dali pra frente. E então é um livro muito pesado, assim, que a gente vai entender muito sobre as dores dele, sobre essa confusão mental que tá passando dentro da cabeça dele. Então é um livro que não é pra qualquer um, tem que ter um estômago mais forte ali, mas que ao mesmo tempo tem uns outros pontos de vista que nesse caso ajuda pra caramba a história, pra gente acompanhar todas as nuances da vida do Max e para além da vida do Max também, né? Então, pra mim é um livro perfeito, assim. Pra mim é um livro que todo mundo deveria ler, ao mesmo tempo que não todo mundo, porque tem ali os seus gatilhos, né? Mas que abre muito a nossa mente pra entender mais sobre essa realidade das pessoas intersexuais, que eu acho que é muito pouco falado ainda hoje em dia. Então eu recomendo muito, é 5 estrelas, favoritadíssimo, e um dos melhores livros que eu vou levar pra sempre aí no meu coração, que com certeza eu quero reler algum dia na minha vida mais uma vez. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas leituras de outubro, que vocês viram que não foram tão boas assim, mas eu consegui sim tirar leituras ótimas. Me contem nos comentários o que vocês leram agora em outubro, se vocês já leram alguns desses livros que eu li, me contem se vocês concordam ou não com as minhas opiniões. Quero deixar o meu muitíssimo obrigado aos apoiadores do canal, que estão sempre comigo, vocês são incríveis. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal ou deixou seu joinha, por favor, faça isso que você ajuda demais o canal. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!